Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Giovana Vasconcelos, sou do curso de Medicina, estou atualmente no sexto período e eu fiquei responsável por algumas das doenças causadas por nematóides e a doença que a gente vai ver agora é a enterobíase. Antes da gente entrar de fato na enterobíase, na doença, né, suas manifestações clínicas, sintomatologia, formas de apresentação, formas de diagnóstico, de tratamento, de profilaxia, é interessante conhecer o agente causador da enterobíase, quais suas formas evolutivas, sua morfologia, em qual momento do ciclo eu vou encontrar qual forma evolutiva, como é esse ciclo, se tem fase de. Se vai haver um momento ali, se vai haver fase pulmonar, se tem geotropismo, se precisa de um hospedeiro intermediário ou não, se é um ciclo monoxênico, tudo isso a gente vai conhecer nesse momento mais inicial. Para isso, a gente vai para início de conversa, olhar, analisar direitinho a identidade desse verme, tá bom? Sua classificação científica, seu reino é Animalia, filo Nematoda, classe Cecernentia, ordem Oxyurida, família Oxyuridae, gênero Enterobius, espécie Enterobius vermiculares. Então, o Enterobius vermiculares vai ser o nosso protagonista de hoje, causando da enterobíase. Ele tem um ovo nesse formato de D, ok? É bem característico da enterobíase. A gente vai encontrar larva, a gente vai encontrar os vermes adultos. E dá pra perceber nos vermes adultos que vai haver um dimorfismo sexual, ok? Conhecendo melhor um pouco a morfologia. Então a gente vai ter o ovo, que vai ter em formato de D, né? Vai ser em formato de D. Apresenta uma membrana dupla, superfície viscosa de natureza albuminosa, que vai ser muito útil para ele se impregnar em alguns fômites, por exemplo, ou até mesmo ali na região anal e perianal. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso depois. Ele apresenta massa germinativa em seu interior, né? A evolução desse ovo fecundado para o desenvolvimento do embrião ocorre, né, para o desenvolvimento do embrião da larva, vai ocorrer em poucas horas. O seu comprimento varia de 40 a 50 micrômetros, a largura de 20 micrômetros. E quando ele deixa o corpo da fêmea, ele já apresenta uma larva em seu interior. E aqui também a gente vai encontrar a larva rabditoide e a larva filarioide. O que é a larva rabditoide? É aquela que o esôfago vai possuir duas dilatações, e a filarioide vai aparecer somente após duas mudas. E ela apresenta a larva filarioide, essa mudança não vai ocorrer no meio externo, tá bom? Já vai acontecer ao longo do trato gastrointestinal, ok? E ela apresenta um esôfago retilíneo. A gente vai conversar melhor sobre isso quando estiver conversando, falando do ciclo. E aí temos também o verme adulto, que apresenta esse formato mais cilíndrico, filiforme. Ele é muito pequenininho quando a gente compara com o verme adulto do Ascaris, por exemplo, até mesmo do Trichuris trichiurea. Ele tem uma cor mais leitosa e essa asa cefálica. O que é a asa cefálica? Nada mais se você observar essa imagem colorida, a seta ela aponta uma estrutura mais clarinha em relação a todo o restante do corpo do parasito, né, dessa sua porção mais anterior. Qual é a função disso, Giovana? Basicamente não se conhece direito qual é a função da asa cefálica, porém ela é extremamente útil para diferenciar esse parasito de outros. Então é muito importante no processo de identificação. É um verme que apresenta uma boca pequena, com 3 lábios que são retráteis, apresenta uma cutícula estriada em sentido transversal e dismorfismo sexual, como a gente já havia mencionado. Né? O macho menor do que a fêmea, tem essa cauda mais curva, e ele vai ter essa espícula que vai ser projetada apenas no momento da cópula. Depois da cópula, o macho ele vai ser eliminado junto com as fezes e vai morrer. A fêmea não, ela é maior, ela é mais robusta, até porque ela vai albergar dentro de si todos os ovos, certo? Ela tem essa cauda mais pontiaguda. E aí, depois que ocorre ali a cópula, que ela começa a ficar abarrotada de ovos, ela vai migrar lago seco, que é onde eles vão ficar em sua fase adulta, onde vai acontecer a cópula. Ela vai migrar lá para a região anal ou perianal, onde vai acontecer a ovopostura. E ao longo dessa migração, ela pode ser expulsa junto com as fezes, nessa fêmea. O Neves ele usa até o termo fêmea como um saco de ovos. E ela pode ser expulsa junto com as fezes ou se fixar ali na região do ânus, ok? E aí, como ela está muito abarrotada, ela vai ficar extremamente estendida. Isso vai tender a reduzir sua motilidade e ela vai ficar sujeita a dessecamento no meio mais externo até ao longo desse percurso que ela vai estar fazendo, podendo inclusive sofrer rompimento quando passar ali pelas pregas
pelas pregas anais. E aí ele libera os seus ovos com a sua substância pegajosa, e eles podem cair nas fezes, e eles podem se tornar infectantes em até 6 horas no solo, ok? Com mudas de larva. Ou eles também podem ficar ali na região anal, perianal, ali na parte do períneo, ok? Continuando, a transmissão ela se dá basicamente de 5 maneiras, tá bom? Sendo essas três primeiras as formas mais comuns, né? Então a gente vai ter a heteroinfecção ou primo-infecção, que é uma forma de infecção direta. Basicamente, a pessoa vai se infectar com ovos presentes na água, em alimentos, em fontes, vindos de outros seres humanos. Ficou errado, mas enfim. Vindo de outros seres humanos, tá? Então é preciso que esses ovos não sejam daquela mesma pessoa, vai ser de outro humano. A autoinfecção direta, não. A autoinfecção direta acontece basicamente quando uma criança, a gente vai ver que um dos sintomas mais prevalentes aqui, ou o sintoma mais prevalente, vai ser o prurido anal. Então uma criança geralmente vai coçar bastante, e aí não lava a mão direito, vai brincar, vai chupar o dedo, e esse dedo todo contaminado vai ser levado à boca, e esse é o processo de autoinfecção direta. A indireta é quando isso acontece por meio de fontes. Então a criança está brincando com algum brinquedo contaminado, leva à boca e se contamina de maneira indireta. A gente tem também a autoinfecção interna e a retroinfecção. Aqui não é mais relacionada ao ovo, mas à forma larval. Basicamente a gente vai ter a eclosão dessas larvas acontecendo lá na região da ampola retal, só que a gente quer que ela aconteça mais ali em torno do ânus e região perianal. Quando ele acontece na região de ampola retal, essas larvas elas vão migrar para a região do seco e posteriormente vão tornar-se vermes adultos. Elas vão migrar, vão se tornar vermes adultos e vai haver cópula, sobre aquilo que a gente já mencionou. A retroinfecção ela é bem parecida, porém eclosão, esses ovos eles vão conseguir alcançar o ambiente externo. Vai haver eclosão, as larvas vão sair e vão voltar novamente para o seco. Uma outra maneira, mas extremamente rara, tá? É o contato oral-anal. E aí agora falando um pouco mais sobre esse ciclo, ok? Então a gente vai ter essas fezes contaminadas, vai encontrar esse ovo, né, ou nas fezes ou na região perianal, e aí de alguma forma esse ovo já fecundado, com a larva no seu interior, ela vai alcançar a boca, a cavidade oral do paciente, e ao longo desse percurso vai passar por aquela mudança variável de pH, de temperatura, de pressão, né, da boca, do estômago, do intestino. E aí lá no intestino vai haver a eclosão, né, da larva L1, que depois vai acontecer, e ao longo do seu percurso para a chegada no seco, vai acontecer 2 mudas, e aí essa larva vai se tornar uma larva filarioide, a L2. E ela vai alcançar o seco e vai permanecer lá no seco, onde vão se tornar vermes adultos. A gente pode encontrar vermes adultos mais jovens ali até mesmo na região de ilho, tá bom? Mas geralmente o principal local é o seco e ali o apêndice secal, é lá onde vai acontecer a cópula. E depois eles vão percorrer, como eu já mencionei, a fêmea precisa fazer a ovopostura, vai acontecer ali mais na região de ânus e na região ali perianal, no períneo. Tá bom? Basicamente é isso, é um ciclo bastante simples, a gente já conversou sobre as maneiras de transmissão. Em qual momento a gente vai encontrar, né? Então o ovo a gente pode encontrar na forma ambiental, ele pode permanecer viável por até 2 semanas. E aí você pode pensar, nossa, bastante tempo. Só que quando você compara com o ovo do Trichuris trichiura, por exemplo, pode permanecer por até 5 anos no meio ambiente, né? É bastante irrisório. Ele não precisa passar pelo solo, como a gente viu, né? Pode acontecer a autoinfecção interna, pode acontecer a retroinfecção. Ele não precisa passar pelas condições possibilitadas pelo solo, como temperatura, umidade, pressão, não precisa. E então ele não apresenta diotropismo. E aí quando ele chega aqui na parede intestinal, ele vai causar sintomas, vai gerar todo o quadro clínico característico da infecção por enterobios vermiculares. Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. O período de incubação ele varia de 3 a 6 semanas, transmissibilidade de 4 a 8 semanas. Esse período aqui varia por causa justamente daquelas 2 semanas, né, que ele pode alcançar o solo. É importante destacar que como ele vai
Ele pode sim sair junto com as fezes, mas geralmente o mais típico ele fica ali na região perianal. Por isso que a criança vai apresentar tanto prurido. E aí esses ovos eles podem inclusive cair nas roupas íntimas, nas coberturas de cama e tal. As formas de apresentação da doença basicamente pode se apresentar de forma assintomática, e a gente já falou, né, no tricoria, como o paciente assintomático ele é complicado, porque se ele é assintomático ele não vai procurar o médico e não vai ser tratado, e aí ele pode transmitir para outras pessoas sem saber. E a gente também tem os pacientes sintomáticos, que podem apresentar desde o quadro mais inespecífico, como dor abdominal, náuseas, vômitos, tenesmo, colite eosinofílica, apendicite, até o principal, né? O principal sintoma é que vai ser o prurido anal, tá bom? Apendicite eu coloquei em asterisco porque assim não existe uma relação direta entre apendicite e infecção pelo enterobius vermiculares. Porém, o que se percebe é que em boa parte das apendicectomias, quando você analisar lá quando vão fazer a análise do apêndice, retirado, se observa a presença desse parasito. Aqui também pode acontecer o parasitismo ectópico, tá bom? Em que esse verme consegue chegar ao fígado, baço, pulmão, mas o principal local de ectopia vai acontecer para a vagina e uretra feminina, podendo alcançar inclusive a bexiga, e pode causar infecção, tá bom? Vaginite, provocando prurido vulvar, corrimento, variáveis graus de excitação associados ou não, inclusive a masturbação. Então, crianças que se masturbam, você já pode ficar com uma pulga atrás da orelha pensando, poxa, pode ser infecção por enterobius vermiculares. Outra coisa que é importante relacionar é que esse prurido intenso se associa com escoriações. A criança vai ficar coçando muito, 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 muito. E aí vai causar escoriações, o que pode favorecer infecções secundárias, tá bom? Por bactérias, enfim. Outra coisa, esse prurido anal ele vai acontecer principalmente à noite, comprometendo o sono da pessoa, causando insônia, a pessoa não vai dormir direito, vai acordar com mau humor, estressada, vai começar a apresentar baixo rendimento no trabalho, na escola. Então, perceber isso aqui é de extrema importância. Outra coisa que é muito importante falar é que a enterobíase, ela não é tão comum, ela é comum sim, mas ela é uma doença muito comum em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Ela é extremamente incidente lá nos Estados Unidos, ok? Justamente em regiões de clima mais temperado. Justamente por haver uma redução no número de banhos e coisas do tipo, tá bom? Mas é muito importante associá-la com essas alterações de humor, tá bom? Esse prurido anal que vai comprometer a qualidade de vida da pessoa. Continuando, o diagnóstico ele pode se dar por investigação clínica e epidemiológica. Então, essa queixa de prurido intenso, principalmente à noite, essa queixa de qualidade de vida ruim, baixo rendimento escolar, mais de uma pessoa dentro de casa apresentando esses mesmos sintomas, porque, né, como eu mencionei, esses ovos eles podem cair na coxa da cama, nas coberturas de cama, e outras pessoas vão se infectar. E isso é muito importante, só porque para a gente bater o martelo e definir isso, é interessante a utilização de dados laboratoriais, como a observação desses ovos ou vermes adultos em uma fita adesiva até mesmo no suave anal. Então a gente vai pegar, o paciente vai chegar, se faz isso preferencialmente ao amanhecer, porque a ovipostura vai acontecer à noite, né? Então preferencialmente ao amanhecer. E aí pega essa fita adesiva, vai tirar, remover, mas não completamente. E essa parte do grude vai passar ali ao longo da região anal e perianal. Não é para inserir lá dentro, isso se faz com suave, que vai inserir um pouquinho, mas é só mesmo para passar nessa região anal e perianal. Depois vai colocar em uma lâmina e fazer a visualização direta em um microscópio óptico, ok? E aí você me questiona, Giovana, e o exame parasitológico de fezes, onde vai entrar nesse momento? Como eu já mencionei, essas fêmeas abarrotadas de ovos, elas podem
cair nas fezes, os machos eles irão nas fezes, mas geralmente isso não vai ser muito comum, geralmente só em cargas parasitárias bem grandes, que geralmente a gente seria interessante pedir, mas o padrão ouro aqui é justamente a fita adesiva, ok? Pode-se fazer uso de exames de imagem também para visualizar com uma colonoscopia. O tratamento se dá basicamente, ele é essencialmente medicamentoso com albendazol, mebendazol. Lembrando que o albendazol não se pode em crianças com idade inferior a 2 anos. Pamulato de pirantel, ivermectina, a pomada de petrolato. E aí o pamulato de pirantel ele vai ser a primeira escolha para gestantes, mas ainda assim ele é categoria C, ele é contraindicado, mas quando você analisa ali a questão de risco-benefício, ele vai ser a primeira escolha. E é interessante que essa eliminação do parasito não ocorra simplesmente naquela pessoa que foi infectada, naquela pessoa que está apresentando sintomas, mas em todas as pessoas daquele ciclo familiar, daquela casa, porque elas convivem, compartilham diversos objetos, roupas de cama. Então é interessante porque fazer o tratamento das pessoas do convívio, porque essa pessoa pode se reinfectar novamente. Essas foram as referências que eu usei, o Neves e o Urbano, e muito obrigada.